Olá a todos, eu me chamo Gerlânia Vidal, sou enfermeira e atualmente estou como coordenadora do curso técnico de enfermagem da Escola Profissionalizante Francisco Nobre da Cruz. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, fazendo a abertura da nossa quarta semana de enfermagem, que está trazendo esse ano o tema A Enfermagem que se Renova, de invisíveis a protagonistas frente aos serviços de saúde. Esse ano, nós estamos completando 200 anos da nossa profissão, né? E foi trazido pela nossa querida Florence, a nossa precursora da enfermagem moderna. E esses 200 anos, eles estão sendo completados agora, nesse ano de 2020, e a gente está passando por uma situação semelhante à Guerra da Crimeia, né? Estamos passando por momentos de catástrofes, por uma pandemia mundial, e aí acarretou e está acarretando danos para todo mundo. E aí a gente está querendo retratar e trazer um pouco da história de Florence até os dias atuais e ver como é que a gente está de 200 anos para cá, né? O que foi que mudou na história da enfermagem, o que é que continua igual no momento da enfermagem. E aí, para falar um pouco da enfermagem, a gente acaba provocando uma reflexão, né? Em cima das ideias da nossa querida Florence, que foi a precursora da enfermagem moderna, e os seus ensinamentos, eles configuram até os dias de hoje, né, como sendo base dos cuidados de enfermagem, né, e esses cuidados, eles vêm sendo reinterpretados através dos conceitos de ciência, de ser humano, de ambiente, de enfermagem e de processo, saúde e doença, né. Florence, quando ela trouxe essa questão da enfermagem moderna para os dias atuais, ela já veio pensando há anos-luz à frente dela, né? Ela foi uma mulher, uma enfermeira britânica, né? Que ganhou fama por ser pioneira no tratamento de feridos na Guerra da Crimeia. E quando ela chegou lá, ela encontrou um cenário de guerra mesmo, pessoas morrendo a todo instante, a toda hora, não somente por conta da guerra, mas por conta das doenças que eles vinham adquirindo dentro das enfermarias. E aí ela começou a observar tudo aquilo, e através dessas observações, ela começou a mudar algumas coisas, né? A isolar os pacientes que precisavam ser isolados, a manter a higienização do ambiente, a trazer um pouco de ar fresco para aquele ambiente, a trazer a luz, trazer água potável, uma alimentação adequada para aquele doente, e a partir daí ela foi moldando o tratamento de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Naquela época, a gente só tinha somente os cuidados médicos, né, que estavam à frente naquela guerra, e o médico, ele simplesmente ele estava ali em cima de curar a doença, aquele ferimento. E às vezes, aquele soldado que vinha de dias exaustivos daquela guerra, que não estava se alimentando direito, que não estava dormindo direito, além dos ferimentos, já vinham acarretados com outras comorbidades. Então, a Florence, ela teve esse olhar voltado para esse paciente, e através desse olhar mais cuidadoso, desse olhar humanitário, desse olhar científico, ela foi observando, foi colocando em prática tudo que ela estava observando e vendo que estava dando certo, e foi fazendo essas anotações, né? Daí foi que se originou a teoria de Florence, que é a teoria ambientalista, né? Essa teoria é importantíssima e que, através dela, a gente conseguiu trazer a ciência e a pesquisa para dentro da nossa profissão de enfermagem, certo? Florence, ela contribuiu muito no campo da pesquisa, da estatística,
através da criação e da representação populacional, né, gráfica, através daquele gráficozinho de pizza. Então, lá nos primórdios da enfermagem, ela já fazia, né, esses gráficos representando a questão de população, de pessoas que se curavam, de pessoas doentes, de óbitos, e tudo isso ela foi anotando, fazendo as anotaçõezinhas no livro dela, né, que são as notas de enfermagem, e que, com o decorrer do tempo, se transformaram nas teorias de enfermagem de Florence, ok? Essas teorias, né, elas foram práticas baseadas em evidências, e até hoje a gente utiliza essas evidências, né, e estamos utilizando para o cenário de hoje, né, do Covid-19. É uma doença que ela chegou com força total, e a gente, a área da saúde em si, ela está totalmente perdida ainda, porque é uma doença desconhecida, que a gente não tem uma vacina, né? A gente não tem um medicamento que trate dessa doença. E qual é a principal recomendação que a gente está utilizando agora? A higienização das mãos, né? O isolamento social, o isolamento daqueles que estão com a Covid-19, que eles fiquem isolados, que eles fiquem em um período de quarentena em casa, que eles evitem estar saindo para a rua para não propagar essa doença para outras pessoas, né? E as pessoas que ainda estão sadias, que se resguardem dentro das suas casas, né? E que continuem fazendo a higienização das mãos, que continuem utilizando as máscaras para que não haja essa propagação, para que essas pessoas sadias não venham a pegar essa doença e aí promover o colapso na nossa rede hospitalar, que infelizmente é o que já está acontecendo, né? Então, dentro desse cenário da nossa pandemia, eu gostaria de perguntar para vocês, olhando para essa imagem aqui, que está na tela, né? Quais foram as contribuições de Florence Nightingale há 200 anos atrás para agora? Quais foram as nossas reivindicações que a gente conseguiu, de fato, colocar em prática em relação à questão da enfermagem? A enfermagem, de fato, ela teve uma evolução muito grande de 200 anos para cá. Hoje nós somos uma profissão regulamentada, uma profissão que ela é voltada realmente para o cuidado do paciente, mas com embasamento científico, através de pesquisas. E cada vez mais a gente tem enfermeiros, né, que quando terminam a graduação, não se detém somente a questão do cuidar da assistência, né, mas que vão para a pesquisa, que vão para a frente de pesquisas, que vão procurar evidências, né, que nos dê essas evidências que a gente possa utilizar no tratamento, na cura, né, na assistência aos nossos pacientes. Então, são essas evidências científicas de hoje que traz para a gente o respaldo, para a gente poder colocar em prática todas as nossas ações da enfermagem, certo? E no cenário atual, esses cuidados, né, eles vêm apresentando os maiores destaques frente a essa pandemia do Covid-19, e onde a enfermagem ela está exercendo diariamente o seu trabalho com muita dignidade, com bravura, e está aplicando os seus conhecimentos técnicos e científicos, né, as competências individuais e gerenciais no combate a essa pandemia. Então, por mais que a gente não saiba como tratar essa doença ainda, mas a gente está fazendo essas medidas profiláticas e está tentando, da melhor forma, dar assistência que o paciente necessita, né? A COVID ela é uma doença que acomete principalmente o trato respiratório, e aí a gente vai utilizando das técnicas que a gente utiliza com a SAR, né? Que é a questão da ventilação mecânica. Agora já temos as novas tecnologias, né? Nós já temos as novas posições, apareceu essa questão da posição de prona,
para a gente utilizar com o paciente e que foi cientificamente comprovado que ela melhora em 90% a questão ventilatória, a questão respiratória do paciente. Então, a enfermagem ela sempre está se renovando através dessas pesquisas e não duvide não. É bem capaz de daqui a uns dias a gente já está conseguindo, né, promover o anticorpo, promover uma vacina para combater esse vírus que ainda se encontra com etiologia desconhecida da gente, mas a gente está ali na linha de frente, está cuidando, está tratando dos nossos pacientes, estamos dando o nosso melhor para que esse paciente consiga se recuperar e consiga voltar para os seus lares, né? E aí, vamos falar um pouquinho do ano da enfermagem, e realmente esse ano é o nosso ano, foi um ano que começou com tudo, para todos os profissionais da saúde, mas eu posso falar com toda a propriedade que a enfermagem ela realmente está sendo protagonista, né, nesse cenário da pandemia do Covid-19. Por que você está dizendo isso, Germânia? Porque o enfermeiro é quem está ali na linha de frente, né? Está ali para receber os pacientes, para estar à frente também ali para dar as informações à família, para fazer a primeira triagem, o primeiro atendimento e aí encaminhar esse paciente de acordo com a necessidade dele, né? E aí nós temos os desafios enfrentados, os desafios que a gente vem enfrentando nos dias atuais, né? Que são muitos em relação à escassez de materiais para a gente utilizar, e aí vem a preocupação, vem o estresse, vem o trabalho excessivo, então tudo isso acaba sobrecarregando o profissional de enfermagem, né? E está sendo uma situação bem difícil. Eu acho que principalmente você ficar longe de casa, longe dos seus familiares, longe dos filhos, né? Das pessoas queridas, mas é uma maneira protetiva que eles estão encontrando de não passar esse vírus até agora desconhecido para sua família e acabar acometendo a morte de algum familiar, né? Que é o que a gente vê que está acontecendo demais, essa questão de mortes profissionais da área da saúde, principalmente de enfermeiros. Eu creio que que todos nós estamos acompanhando as notícias locais, as notícias nacionais, e são notícias tristes que a gente tem, não só de pacientes, mas de colegas da classe, né, enfermeiros, que estão aí no combate, de frente, e que muitos não têm a oportunidade de utilizar um EPI correto, pela falta do EPI, e ficar ali atendendo esses pacientes e dando toda a assistência somente com uma máscara comum, com um gorro, não tem uma roupa de proteção específica, não tem um capacete específico, e isso é o que está acarretando muitas mortes, né? Além do trabalho exaustivo, além das condições precárias de descanso, como eu estou trazendo aqui nessas imagens para vocês, é a pressão psicológica, né? É a pressão de ver os amigos indo embora, né? Cedo, suas vidas sendo ceifadas realmente por uma doença que está dominando o mundo inteiro. E aí, a gente já pegando o fio da meada, já vem falar sobre a outra luta, né, que o profissional de enfermagem vem aí lutando há vários anos, né, por um piso salarial digno, por melhores condições de repouso dentro das instituições hospitalares, por uma carga horária digna de trabalho, né, que não leve à exaustão, e essa exaustão leve a uma depressão, a uma síndrome de burnout, né, que é
São outras duas doenças que vêm acometendo bastante os nossos profissionais da enfermagem e que estão morrendo através da depressão por conta do suicídio, né? Então, são muitos os fatores. A gente avançou no sentido da pesquisa, da ciência, mas em relação às condições de trabalho, a gente está muito, né? Muito, 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 muito atrás do nosso tempo. E é isso que eu queria conscientizar vocês que são alunos, você já profissional da área da saúde, que todos nós precisamos nos unir por essa causa nobre, né? Unidos, a gente consegue, unidos nós somos mais fortes, né? E a gente vai conseguir a aprovação desses projetos de leis que já estão aí para serem votados, já estão no Senado, e já fazem algum tempo, e eu acho que esse é o ano da gente mostrar que veio, né? Na verdade, já estamos mostrando. Me solidarizo com os colegas que estão na linha de frente nos hospitais, sem, às vezes, dobrando plantões, porque não tem quem os rendam, né? E aí a gente se solidariza, parabeniza, mas a gente também tem que fazer alguma coisa por eles, por a gente, né? Para que a gente venha a ter um trabalho digno. A gente estuda muito, né? A gente passa 5, 6, 7 anos, porque não é só um curso técnico que um profissional da saúde vai fazer, um profissional da enfermagem. Vem um curso técnico, vem uma graduação, vem uma pós, vem um mestrado, vem um doutorado, e além do doutorado a gente sempre tem que estar procurando se reciclar, procurando obter mais conhecimento, sempre. Um profissional enfermeiro ou um profissional da área da saúde, seja qualquer área que for da saúde, ele sempre tem que estar se reciclando, né? Ele sempre tem que estar buscando esses conhecimentos, porque a cada ano que passa a gente vem novas atualizações, estão vindo novas doenças, né? Às vezes com uma mutação bem mais forte, como foi o caso do coronavírus, que já era um vírus que existia, mas que agora veio com uma letalidade muito maior, né? Então, voltando à questão da nossa luta em relação aos nossos direitos, eu trouxe aqui para vocês uma carta, né, de uma enfermeira, a Renata Pietro, ela que está à linha de frente nos hospitais nos hospitais de campanha do Rio de Janeiro, do Maracanã, e ela traz uma carta. Vou retratar aqui com as minhas palavras tudo que o profissional de enfermagem, eu tenho certeza que se tivesse a oportunidade de estar à frente com o presidente, ele falaria, porque são todas as coisas que a gente vem reivindicando há anos, né? E a gente nunca foi ouvido, a gente sempre ficou ali esquecido, mas que o momento é agora. O momento é agora da gente unir as nossas forças, da gente falar o que a gente precisa, né? E, na verdade, é o mínimo que pode ser feito. A profissão de enfermagem, ela é tão digna quanto qualquer outra, como um policial militar, como um médico, como um advogado, como um juiz. Então, se todas essas profissões têm as suas regalias, nós também teremos que ter as nossas, não é verdade? E na carta ela fala sobre as situações que eles estão passando, né, diante desse cenário da pandemia, sobre a insegurança que os pacientes estão sentindo, porque por mais que a gente esteja ali com eles, está todo mundo se sentindo inseguro, com medo, né, da contaminação, de perder um amigo, de perder um ente querido, de perder o seu negócio, porque por conta dessa pandemia a gente acabou que teve que paralisar
tudo, né? As cidades estão paradas, estão funcionando somente os serviços essenciais. Então, é o medo da doença, é o medo da fome, é o medo de perder um ente querido, né? E aí, os profissionais da saúde também estão sentindo esse medo, toda essa angústia. Além de todo o cansaço, vem toda essa sobrecarga, né? Esse cenário de horror que eles acabam vendo todos os dias, essas mortes, e cada vez mais morre mais gente, e nos hospitais faltam equipamentos de proteção, faltam leitos de UTI, faltam ventiladores mecânicos, faltam locais para colocar os corpos, e esses corpos vão ficando ali amontoados, até mesmo no próprio, na própria enfermaria, onde tem outras pessoas vivas. Então, assim, eles estão vivendo uma situação de caos. E, gente, é muita pressão psicológica, né? Então, que o presidente, ele olhe por essa classe, olhe pelo nosso Brasil. Eu acho que não é momento agora de estar discutindo política, né, politicagem, mas sim políticas públicas que possam ajudar o nosso país a sair dessa situação. E é mais ou menos isso que ela fala nessa carta, né? Se depois vocês quiserem ler a carta na íntegra, é um depoimento muito forte dela, que por final ela diz que com esperança e fé por dias melhores, né? Ela aguarda, e que é enfermeira com orgulho, brasileira com paixão. Essa foi as palavras da Renata Pietro, né? Que pede pela valorização e segurança dos profissionais de saúde, certo? E aqui, falando para vocês, só para a gente terminar, né? Para vocês, se vocês notarem aqui nesse slide, a gente tem os projetos de lei que já eram para ter sido votados há muito, 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 muito tempo, né? Nós temos projeto aqui de 2000, de 2015, de 2016, de 2019, e temos esse mais novo agora, né, que é o 2564/2020, né, e está instituindo o piso salarial para os enfermeiros de 7.315, para técnicos de enfermagem de 5.120, para os auxiliares 3.657. Gente, isso é o mínimo que pode ser feito. É o mínimo que pode ser feito junto também das nossas 30 horas, né? Porque não existe essa história de 80 horas. Onde é que um profissional de enfermagem que não lidar somente com um paciente, que às vezes dentro de uma enfermaria precisa ficar com 5, com 8, com 10, e nessa situação de pandemia agora, acho que perde o número de pacientes que eles têm que atender. Então, o Senado Federal ele abriu essa consulta pública, né, sobre esse projeto de lei que institui esse piso salarial, e aí, junto com esse projeto de lei, tem outros projetos que você, estudante de enfermagem, você pode chamar a sua família, os seus amigos, o tio, a tia, todo mundo para votar. Porque essa luta não é só nossa na enfermagem, né? Essa luta é de todo mundo, é da sociedade brasileira. Então, todos nós temos que nos unir e votar, né? Votar nessa consulta pública e fazer a nossa voz valer a pena, né? Fazer com que esses governantes saibam que não são eles que mandam no país, mas a população, a sociedade brasileira, e que essa sociedade já está cansada de hospitais prateados, de profissionais mal remunerados, e que isso acarreta muito na saúde do país, certo? Então, esses são os projetos de leis que precisam ser votados. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esses slides para vocês, né? Vocês podem tirar um print aqui, dar uma olhadinha no link e clicar e votar. É rapidinho e é uma coisa que vai ajudar, né, a colocar para frente esses projetos em relação à nossa profissão da enfermagem. Bom, pessoal, essa era a minha fala sobre os desafios da enfermagem nesse ano de 2020, né? Eu espero
que tenha contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês aproveitem esses 2 dias, essas 2 tardes, aliás, né, do dia 19 a do dia 20. Aproveitem ao máximo os minicursos que os nossos ministrantes prepararam com muito zelo, com muito carinho, certo? E com informações fresquinhas sobre esse cenário que a gente está vivenciando agora. Então, aproveitem. Daqui a pouquinho o professor Rafael já vai estar com vocês, né, no nosso primeiro minicurso. Então, fiquem ligadinhos aqui no nosso canal. Convidem outras pessoas, né, que ainda dá tempo, virem se inscrever para assistir as nossas palestras e os nossos minicursos. Ok? Sejam todos bem-vindos à nossa Semana de Enfermagem.